Olá, meus amigos, uma boa noite, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Livro dos Espíritos. Hoje, exatamente 10 de maio de 2021, e é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno de uma obra espírita. Nós estamos na introdução, no item 9, da introdução de O Livro dos Espíritos, lembrando obra de 1857, foi a publicação dela. Abril de 1857, exatamente dia 18 de abril. Vamos então elevar o nosso pensamento, agradecermos, Deus Pai, a Ti, ao nosso Mestre amado Jesus, e aos nossos amigos espirituais que, em nome do Cristo, aqui se fazem presente para nos conduzir e sempre nos inspirar no trabalho que ora realizamos. Amado Mestre Jesus, estudar essa obra é uma honra para todos nós espíritas. Termos o conhecimento de lições imortais. Nós te pedimos a permissão, o amparo, a assistência e a inspiração sempre. E é em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá. Item 9, ainda na introdução. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a origem de tal manifestação. Por quê? Eu não posso deduzir que todo movimento de um objeto é resultado de um espírito atuando. Às vezes, um vento. Às vezes, algo que acontece que provoca um movimento. Então, a gente tem que primeiro saber se é um movimento e se é um movimento inteligente. O que seria isso, tia, um movimento inteligente? Um movimento mecânico, ele é repetitivo. O movimento inteligente, você vai interagir com o movimento. Bata uma vez, bata duas vezes, vá para a direita, vá para a esquerda. Entendeste? Ele tem uma ação inteligente. Então, não é um movimento mecânico. É um movimento com uma ação. Então, Kardec identificou isso. Ele disse, uma vez identificado, eles há ou não uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, há uma manifestação inteligente, é um movimento inteligente. Aí ele pergunta, qual a origem de tal manifestação? Então, é inteligente, não, o movimento é inteligente, beleza. Agora, qual é a origem? Porque lembra que os movimentos das mesas, foi afirmado por muitos que aquilo dali seria uma ação magnética das pessoas que estariam ali. Então, obviamente que é necessário a presença das pessoas, sim, é necessário um médium para doar o seu fluido, para que haja o movimento do objeto, mas nós sabemos. Mas é necessário que o médium esteja presente? Nós já sabemos também que não. Porque isso acontece à revelia do médium. Então, o médium pode até estar distante e o fenômeno acontecer. Porque não é pedido permissão, eu preciso do seu fluido para movimentar a cadeira. Estando ou não estando, poderá acontecer. Basta isso, tia? Nós também já sabemos que não. Nós já estudamos isso em um livro dos médiuns. É necessário a vontade do espírito, é necessário a presença de um médium de efeito físico e é necessária a permissão de Deus acima de tudo. Se Deus não permitir, a coisa não acontece. Então, existe aí um fluido maior atuando sobre tudo isso. Sempre tem um objetivo. Sempre, sempre. Se é com a permissão do Pai, porque tem um propósito. Por isso, os fenômenos das mesas girantes, de forma ostensiva, não só na Europa, mas como também na América do Norte. E estudando um pouco Eurípides de Barçanufo, nós vamos entender que aqui também foi muito ostensivo. Lá nas Minas Gerais. Vamos lá.
Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não é, à primeira vista, bastante dependente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como a cesta, a prancheta e etc. A maneira pela qual os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar, de algum modo, no traçado das letras. Mas admitamos ainda que, isso é Kardec aqui refletindo, vamos lá, vamos filosofar. Mas admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos do mais atento observador. Como explicar a natureza das respostas? Quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium? Então, olha só, eu vou voltar aqui. Olha só como ele vai construindo a linha de raciocínio. Ele diz aqui, olha, porque a primeira pergunta dele é assim: a questão é saber se nesses movimentos há ou não uma manifestação inteligente. Tá. Em caso afirmativo, há uma manifestação inteligente. Qual é a origem dessa manifestação? Aí ele diz: não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Esse gênero de manifestação evidente para os que viram e aprofundaram o assunto. Não é, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Então, uma pessoa que nunca teve contato, quer entender e quer afirmar que aquilo ali realmente seja uma comunicação de um espírito. Então, isso, pelo médium psicofônico, ele diz: não, mas isso aí quem que me garante? Pelo médium da psicografia, não, mas isso aí quem que me garante? Entendeu? Então, é isso que ele está tratando aqui. Aí ele diz: não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, munido de um lápis, tal como a cesta, a prancheta, etc. Então, ele está voltando lá para o princípio mesmo. Ele diz: a maneira pela qual os dedos do médium são postos sobre o objeto desafia, como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar. Porque ali está uma prancheta ou uma cesta e a pessoa coloca a mão sobre a cesta. A Narumi, que é a nossa jovem trabalhadora que edita esse estudo, ela já postou a foto da prancheta e vai postar novamente. Então, você olhando essa foto, verificando o médium posicionando a mão sobre a prancheta, tem como ele coordenar para escrever junto com os outros? Impossível, gente. Era apenas o toque da mão sobre a prancheta, mas a mão não conduzia a prancheta, porque como? Imagina, se é difícil você pegando a mão de alguém escrever, imagina várias pessoas com a mão sobre a prancheta e 4 ou 5 pessoas ali, 8 mãos sobre a prancheta e junto terem uma coordenação motora para escrever algo. Então, essa é a primeira observação do professor Allan Kardec. Como já dissemos, a mais perfeita destreza de sua parte em poder participar de algum modo no traçado das letras. Seria impossível. Mas vamos lá. Admitamos ainda que, por uma habilidade maravilhosa, possa ele enganar os olhos do mais atento observador. Tudo bem, vamos dizer que o médium tem uma destreza, quem colocou a mão sobre a prancheta e conseguiu escrever. Agora ele diz: como explicar a natureza das respostas? Tá, então vamos dizer que foi o médium que escreveu. Mas você já viu a natureza dessas respostas? Você já viu o conteúdo dessas respostas? Por isso que ele diz: como explicar a natureza das respostas quando estão muito além de todas as ideias e conhecimentos do médium? Tá, tudo bem, foi o médium, mas tu já viu a resposta?
Tu acha que esse médium tem capacidade de responder nesse nível aqui? Porque eu costumo dizer, lê o livro dos Espíritos, lê essas respostas. Meu pai, não teve um filósofo ainda na Terra, nenhum cientista. O que é Deus? O que é Deus? Inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Aonde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Gente, nós vamos estudar aqui essa obra belíssima. Nós vamos acompanhar as respostas. Continua ainda o professor a filosofar e a questionar. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de muitas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Pela mão do médium, menos versado em literatura, surge algumas vezes poesias de sublimidade e pureza impecáveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. Olha que interessante. E o que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que eles se produzem por toda parte e que os médios se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, só temos uma resposta. Qual é, gente? Vede e observar. Então a resposta é: vede, olhe e observa. São reais ou não? Para esta pergunta, só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai muitas vezes, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Então, não é uma reunião, um médio e pronto, está tudo resolvido. Não, não é assim. Então, nós aprendemos isso em O Livro dos Médios, onde o Kardec vai falar, ele não fala centro espírita, ele vai falar da sociedade espírita. Ele diz, o médio pode estar obsidiado, o grupo pode estar obsidiado e a sociedade pode estar no processo obsessivo. Então, hoje a gente diria, pode ter o médio que está no processo obsessivo, o grupo mediúnico pode estar no processo obsessivo e a instituição espírita toda pode estar falando de direção e de coordenação da casa. Então, quando é uma verdade, quando é uma revelação, ela não vem pautada sobre a cabeça de um médium. Como aconteceu aqui na época, no século XIX, pipocou em vários lugares do mundo. Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, pipocou para todos os lados. De todos os lados, de todos os países, chegavam cartas para o professor Allan Kardec, e ele escreve isso muito bem através da Revista Espírita. Observai muitas vezes, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas, porque ele sabe aqui que o médium pode estar blefando. Ele sabe aqui que o fenômeno pode ser um embuste ou uma mistificação. Então, observai. A mesma coisa, você está fazendo exercício mediúnico. Então, a pessoa lhe dá uma comunicação, é a primeira vez. Você ainda não vai dizer, você é médium. Vamos observar. Longo tempo. Por quê? Porque a probabilidade de uma pessoa que começa a exercitar e começa a lhe dar comunicações mediúnicas, no início é muito simples, assim, acho que são comunicações muito simples, muito monossilábicas realmente, às vezes, é muito. À medida que a pessoa vai exercitando, se verdadeiramente é médium, você vai vendo o caminho que vai tomando. Aquilo vai crescendo, o médium vai adquirindo segurança, as histórias são diferentes, as emoções são diferentes. Então, para isso é necessário 2, 3 anos de exercício. Antes disso, é só exercício. Então, não é em uma reunião mediúnica que a pessoa deu uma comunicação, você diz é médium. Não, aquilo ali pode ser, ela pode estar com a mente super excitada.
Por isso que tem que ser uma observação longa e atenta. Não só do médium, mas aí a responsabilidade do dirigente, que coordena todo esse trabalho. Porque você acaba percebendo. Por quê? Porque a criatura passa 2, 3 anos ainda em comunicações monossilábicas. 2, 3 anos contando aquela historinha preta e branca, aquela coisinha que não cresce. Então tem uma coisa errada aí. Sempre parecido. Sempre muito parecida. Então daí o dirigente, que o Kardec vai chamar de médium improdutivo. Ele chama de médium, mas de improdutivo. Vamos lá então, que eu estou citando aqui Livro dos Médiuns, tá, gente? Diante da evidência, que respondem os antagonistas? Sois vítimas do charlatanismo, dizem eles, ou joguete de uma ilusão? A isso replicamos, para começar, que é preciso afastar a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. Porque eles fazem um trabalho, mas não cobram por isso. Kardec nunca cobrou R$1. Então, como é que você pode chamar? O charlatão, ele faz o fenômeno, ele inventa o fenômeno, mas ele quer ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, sabe, é usar a palavra. O charlatão é o que inventa para ganhar dinheiro. O espiritismo a gente nunca cobrou para nada. Então, olha só como ele, professor de literatura, né, gramática, sabe usar bastante as palavras. Então, a palavra charlatanismo daquilo que não rende lucros. Os charlatães não trabalham de graça. Seria, quando muito, uma mistificação, ou seja, uma mentira. Mas por que singular coincidência? Esses mistificadores se teriam entendido de um extremo a outro do mundo para agir do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e sobre os mesmos assuntos e em diversas línguas, das respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Porque você acha que Kardec usou um médium? Mais de 1000 médiuns. Pesquisador, por isso, ciência espírita, pautado sobre pesquisas. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Porque, se os médios não são instrumentos passivos, é preciso que tenham habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa idade e certas posições sociais. Olha lá. Então, acrescentam que, mais uma vez falando o que os opositores falam, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que conta hoje milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Porém, o que não se poderia admitir é a pretensão de certos incrédulos ao monopólio do bom senso, nem que, sem respeito às conveniências e ao valor moral dos adversários, taxem de ineptos, sem a menor cerimônia, os que não concordam com os seus pareceres. Mudou alguma coisa? Aos olhos de qualquer criatura judiciosa, a opinião de pessoas esclarecidas que por muito tempo viram, estudaram e meditaram um fato, constituirá sempre, quando não uma prova, pelo menos uma presunção a seu favor, já que pode prender a atenção de homens sérios que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. É como dissesse, me respeite. Nos respeite. Nós não estamos aqui para brincar, não. E nem muito menos perder o nosso tempo, porque dinheiro ninguém está ganhando. Item 10.
Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque colhidas da observação e feitas por pessoas sérias. Uma dessas objeções é que a linguagem de certos espíritos não parece digna da elevação que se atribui a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Isso aqui todo mundo esqueceu no movimento espírita. Que o fato de ser espírito não quer dizer que eles tenham todo o conhecimento, ou muito menos que seja moralizado. Então ele diz, verá que os próprios espíritos nos ensinam que não são iguais em conhecimento, nem em qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Cabe às pessoas sensatas separar o bom do mal. Seguramente, os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, porque hoje é muito comum, né? Hoje não, na época e hoje ainda tem pessoas, né? Isso é o demônio. Essa moto que passou é o demônio agora. Isso é o demônio. O demônio é inteligente, ele sabe investir, ele sabe seduzir, ele toma várias formas, não é assim? Então aqui, olha, diz, seguramente os que deduzem desse fato que só lidamos com seres malfazejos, cuja única ocupação é mistificar, não conhecem as comunicações que são dadas nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Por exemplo, ontem no nosso Evangelho no Lar, estudamos uma mensagem de Lacordaire falando sobre humildade e orgulho. E aí? Qual o propósito de um espírito inferior nos ensinar a sermos humildes? Satanás. Me conta. Satanás quer transformar a gente em seres humildes? Tirando a clientela toda. Tirando toda... Tem alguma coisa errada, né? Reconhece-se a árvore pelo fruto que ela dá. De outro modo, não pensariam assim. Então, se manifestam espíritos superiores, de outro modo, essas pessoas que acham que só espíritos perversos, se participassem de uma reunião séria só com esses espíritos superiores, imagina São Luís, Santo Agostinho, Lacordaire, Bispo de Argel, imagina essa turma toda, João Evangelista, Sócrates, Fênelon. Eles mesmos iam ficar com o queixo literalmente caído no chão. Então, continua indo o professor. É lamentável que o acaso os tenha servido tão mal, não lhes mostrando senão o lado mal do mundo espiritual, pois não queremos supor que uma tendência simpática atrai para eles, em vez dos espíritos bons, os maus, os espíritos mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Revoltante grosseria. E aqui ele deu uma cutucada, porque ele usou o termo aqui, ó, tendência simpática. Atraia para eles, porque nós sabemos que os espíritos nobres, eles buscam os nobres, os propósitos nobres. Kardec aqui deu uma cutucada, como diz, que aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, no máximo, concluir que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para afastar o mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os espíritos maus disso se aproveitam para se insinuar entre eles, enquanto os bons se afastam. E isso também acontece hoje.
reunião mediúnica, mesmo a de desobsessão, porque às vezes, gente, a gente é tão bobo realmente, que nós não estudamos, nos arvoramos, é uma pressa para querer fazer reunião mediúnica na instituição espírita, sem ter estudado, sem se prepararem convenientemente, sem ter a noção da responsabilidade do trabalho. Vocês acham o quê? Que a espiritualidade superior vai estar ali? Se nós mesmos que abrimos esse estudo, nesse caso, esse grupo que não levou a sério, porque abriu de qualquer jeito, estudou o livro dos médios? Você já estudou o livro dos espíritos? Não, mas a gente tem a boa vontade. O que é isso? Isso é não ter absolutamente nenhum conhecimento. Então, isso jamais poderá ser realmente uma reunião que a misericórdia divina possa contar para atender os filhos dele adoecidos. É como entregar um filho em um laboratório onde tem pessoas que não sabem movimentar absolutamente nada. Entendem, gente? E a gente tem muitas reuniões assim. Muitas, não são poucas não, nesse nosso Brasil afora. Muito místico, muito pouco estudo, muita curiosidade, muita vaidade e pouquíssimo realmente estudo e devoção ao trabalho que faz. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar o caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de estouvados ou de gente de má fama. Reunir um grupo pequenininho, pronto, a cidade toda não presta. Da qual nem participam as pessoas cautelosas, nem as sensatas. Essas criaturas se encontram na situação de um estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais desprezível de seus subúrbios, julgasse todos os habitantes pelos costumes e pela linguagem desse bairro ínfimo. Então, a pessoa entrou na cidade, entrou pelo subúrbio, aí pronto, para ele sai dali dizendo que toda aquela cidade era muito pobre, pessoas muito miseráveis. Mas, ele nem conheceu a cidade inteira? Então, é essa comparação que o professor Allan Kardec, a pessoa foi para uma reunião, não era uma reunião séria, não tinha pessoas sérias, foram comunicações frívolas e pronto, ele já rotula que todo mundo espiritual é assim. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se essas pessoas de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Mas, perguntam elas, os espíritos de escola vêm até nós? A isto responderemos, não fiqueis no subúrbio. Vede, observai e julgai. Os fatos aí estão para todos, a menos que a eles se apliquem estas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Uma variante dessa opinião consiste em não ver nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mas que a intervenção de um poder diabólico, novo Proteu, que revestia todas as formas para melhor nos enganar, que é esse Deus aí com D minúsculo, né? Não a julgamos merecedora de exame sério, razão porque com ela não nos demoraremos. Já está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos apenas que, se fosse assim, teríamos de convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso, bem razoável e, sobretudo, muito moral. Ou então que há também diabos bons. De fato. Como acreditar que Deus só permita ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar em compensação os conselhos dos espíritos bons? Se ele não pode fazê-lo, não é onipotente.
Se pode e não faz, isso é incompatível com a sua bondade. Ambas as suposições seriam uma blasfêmia. Note-se que admitir a comunicação dos espíritos maus é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, desde que elas existem, só pode ser com a permissão de Deus. Como acreditar, sem cometer impiedade, que Ele só permita o mal com a exclusão do bem? Se o mal se comunica com a permissão de Deus, e Deus iria permitir só que o mal se comunicasse? Aí, como diz a tia, aí é para acabar, né? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Quanta alegria! Vocês estão vendo como a construção do pensamento do professor Allan Kardec? Que excelente homem para refutar a ideia de qualquer criatura. E é lógica, ele não está convencendo, não é convencer. Ele está nos ensinando a pensar, a refletir. É uma palavra que não existe, mas que eu criei. A logicar. Pensa, vamos logicar. Vamos usar a lógica. Ok? Beijo no coração de todos vocês. Agradecemos sempre infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, e a espiritualidade amiga que nos conduziu. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Que assim seja.